A religião e o Estado na Civil Law não surgiram unidos, mas eles foram fundidos. Depois de passar 300 anos como uma religião qualquer, entre centenas, o cristianismo foi adotado por Constantino como religião do Império, que devolveu as propriedades à Igreja Católica, concedeu isenção tributária aos padres e bispos, doou terras e financiou a construção de igrejas e deu uso gratuito desses terrenos públicos, além de nomear padres e bispos como juízes em tribunais civis em toda a Europa e o Oriente Médio. Constantino não abraçou o cristianismo, ele o utilizou. Pense no que você vê no noticiário toda semana. No Brasil, terreiros de candomblé e umbanda são atacados, fechados, demolidos, às vezes por agentes do próprio Estado, às vezes por omissão deliberada dele. São religiões praticadas por milhões de brasileiros com raízes que antecedem o próprio país. Mas no campo jurídico e político, elas ocupam um lugar diferente das igrejas evangélicas e da Igreja Católica, que tem bancada no Congresso, isenção fiscal, acesso ao poder, presença no calendário nacional. Nos Estados Unidos, grupos cristãos nacionalistas disputam a legislação sobre o aborto, sobre o que se ensina nas escolas, sobre quem pode casar com quem, sobre quais medicamentos um farmacêutico é obrigado a dispensar. Não como cidadãos com opinião, como uma força organizada que usa esse aparato jurídico do Estado para transformar preceitos religiosos em obrigação legal para todos, incluindo quem não compartilha nenhuma dessas crenças. Na Itália, sede do Vaticano, país mais católico da Europa Ocidental, o Estado e a Igreja mantêm até hoje um acordo formal que garante os privilégios jurídicos, fiscais e educacionais que nenhuma outra instituição tem. E mesmo lá, o debate sobre os limites desse acordo nunca termina. 3 países, 3 formas diferentes do mesmo mecanismo. A religião dominante usando o poder jurídico do Estado para ocupar um lugar que as outras não têm. Mas agora pense no inverso, porque é aqui que o mecanismo se revela por completo. Em 1789, a Revolução Francesa derrubou o antigo regime e com ele a aliança de séculos entre o Estado francês e a Igreja Católica. O que veio depois não foi apenas separação, foi perseguição sistemática. Igrejas confiscadas, convertidas em depósitos e até em estábulos. Sacerdotes executados ou forçados ao exílio. A religião que usava o Estado para perseguir durante séculos os outros foi perseguida pelo mesmo mecanismo que havia ajudado a construir. Isso não é ironia histórica. É a demonstração mais clara possível de como esse mesmo mecanismo funciona para um lado e para o outro. Ele não tem lealdade a nenhuma fé, serve a quem tem o poder. E quando o poder muda de mãos, devora quem antes o controlava. E é exatamente aqui que está o argumento mais importante dessa série inteira. O direito é uma tecnologia, um instrumento, ele serve para os dois lados sempre. O que é usado hoje para favorecer quem tem poder pode ser usado amanhã contra si mesmo pessoa, quando ela perde o poder, quando o poder muda de mãos. A fogueira que a igreja ajudou a acender acabou se voltando contra ela mesma. Por isso, a posição mais inteligente, independentemente de qual seja a sua fé, independentemente de qual seja a sua posição política, não é conquistar o Estado para sua religião, é desconstruir os mecanismos jurídicos que permitem que qualquer religião use o Estado para perseguir outra. Porque esses mecanismos, uma hora ou outra, eles podem ser usados contra você. A pergunta central desse episódio é: de onde vem esse mecanismo? Quem o construiu? Quais são as consequências? Para entender onde esse mecanismo foi construído, precisamos entender o problema que Constantino estava tentando resolver, porque o que ele fez não foi um ato de fé lá atrás, no século 3 depois de Cristo. Foi, na verdade, um ato de engenharia política, de uma sofisticação que poucos líderes na história conseguiram igualar. O Império Romano do século IV
está à beira de um colapso. Não por falta de exército, mas por falta de coesão. O império, com 70 milhões de pessoas, dezenas de línguas, centenas de tradições religiosas diferentes e nenhum princípio de unidade que vai além da força militar. Cada vez que um general vence uma batalha, vira imperador. Cada vez que outro general vence outra batalha, o anterior é assassinado. O poder é real, mas é instável. Imenso, mas sem um fundamento. E o Constantino entende o problema com uma precisão incrível. Não é possível governar um império dessa escala apenas com a força. É preciso um princípio de legitimidade que faça as pessoas obedecerem às leis não por medo, mas por crença. E o cristianismo, no início do século IV, é exatamente isso. Uma rede transnacional muito organizada, com uma hierarquia estabelecida, com capacidade de mobilizar lealdade em escala, que nenhum outro movimento religioso do Império naquela época conseguiu construir. Mas o que o Constantino faz não é se converter para o cristianismo, é na verdade um investimento estratégico. Ao aproximar o Estado do cristianismo, ele não está apenas ganhando um apoio político de uma comunidade religiosa. Ele está transferindo para o Estado a capacidade de mobilização moral que o cristianismo tinha construído durante 300 anos de perseguição. Ele está comprando, com privilégios e proteção, a legitimidade que o poder militar sozinho não conseguia produzir. E o movimento seguinte revela a profundidade da estratégia. Constantino não apenas protege o cristianismo, ele define o que o cristianismo é. Ao convocar o concílio de Nicéia em 325 d.C. e presidir o debate teológico sobre a natureza de Cristo, ele está fazendo algo sem precedentes. Um poder político decidindo qual é a versão correta de uma fé. Isso significa que a interpretação religiosa passa a ser uma prerrogativa do Estado e que discordar dessa visão oficial não é apenas uma heresia, é uma desobediência política. A fundação da Constantinopla, em 330, completa esse projeto de Constantino. Não apenas usa o cristianismo, mas ele constrói uma nova capital para o império que incorpora na própria arquitetura do poder. Constantinopla é planejado como uma cidade cristã por excelência, com igrejas monumentais, e no centro, com o imperador posicionado como uma figura ao mesmo tempo política e religiosa, como o vigário de Deus na Terra. A capital não é apenas um centro administrativo, é uma declaração teológica em pedra e mármore. O império é cristão, o cristão é romano e o romano obedece o imperador. Essa é a lógica. O resultado desse projeto é uma fusão que vai durar mais de 1000 anos e produzir consequências que ainda vivemos hoje. O Estado ganha legitimidade espiritual, a igreja ganha um poder temporal. E os dois juntos ganham algo que nenhum dos dois tinha sozinho: a capacidade de definir quem pertence à ordem humana plena e quem não pertence. Constantino cria o projeto e o alicerce. Depois vem Agostinho e Justiniano construir o edifício. Agostinho de Hipona, o maior teólogo do Ocidente cristão, produz a justificativa filosófica que o projeto de Constantino precisava, mas não tinha. Por quê? Há um problema óbvio entre a fusão do Estado e da Igreja. Se o Estado cristão é o reino de Deus na Terra, o que fazer quando esse Estado comete injustiças? O que fazer quando o imperador cristão age de forma não cristã? A resposta de Agostinho é elegante e consequente. Existem duas ordens que coexistem: a ordem da cidade de Deus e a da cidade dos homens. A ordem terrena tem legitimidade própria para manter a paz e regular os conflitos. Mas essa legitimidade é subordinada e o Estado serve a uma ordem superior que ele não criou e não pode revogar. Isso significa que o Estado tem obrigações morais que vão além da conveniência política e que, quando viola essas obrigações, perde legitimidade. O que Agostinho produz como tecnologia jurídica é que algo que ainda usamos hoje sem a gente perceber: a ideia de que existe uma ordem de valores acima da lei positiva, que o legislador não criou e não pode revogar. Quando uma
Corte Constitucional hoje invalida uma lei democraticamente aprovada porque viola a dignidade humana, está operando com a estrutura lógica de Agostinho. O nome da ordem superior mudou de Deus para dignidade, mas a estrutura é a mesma. Justiniano completa o projeto de 2 séculos, depois com um instrumento de uma ambição sem precedentes. O Corpus Iuris Civilis. Mas é preciso entender que esse projeto significa além da técnica jurídica. Justiniano não está apenas organizando as leis antigas, ele está construindo um sistema onde a norma jurídica e a norma religiosa são a mesma coisa. Onde o Estado e a Igreja falam uma única voz, produzem uma única verdade, punem com um único braço. O fechamento da Academia de Atenas em 529, no mesmo ano da publicação do Código, não é uma coincidência. O pensamento filosófico independente que poderia questionar os fundamentos da ordem imperial religiosa é eliminado com a pluralidade jurídica. Um único sistema de normas, uma única verdade teológica, uma única autoridade interpretativa do direito. É o projeto de Constantino levado à conclusão lógica. A fusão total entre saber, poder e fé. O DNA institucional que Justiniano produz, fontes definidas, hierarquia normativa clara, monopólio estatal da interpretação, ainda estrutura a nossa civil law contemporânea hoje. Quando o advogado, o juiz, o delegado recorre ao código hoje, antes de recorrer ao costume, quando o tribunal afirma que só pode aplicar o que está na lei, quando um sistema jurídico rejeita fontes que não foram validadas pela autoridade estatal, está operando com a lógica e a tecnologia criada por Justiniano. O conteúdo religioso foi removido hoje, mas a arquitetura é a mesma, ela permanece. Agora a gente precisa falar sobre o que esse sistema produziu concretamente. Não na abstração filosófica, mas na realidade. Milhares de corpos em fogueiras, centenas de povos destruídos. Porque a única forma de entender por que esse mecanismo é perigoso é ver aonde ele chegou, quando operou, sem freio. O sistema que Constantino inaugurou tinha uma lógica interna implacável. Se existe uma fé correta e o Estado que a define, então existe uma fé errada que o Estado deve eliminar. Não por crueldade, mas por coerência sistêmica. Um sistema que define a ortodoxia precisa suprimir a heterodoxia para manter a sua própria coerência. E é a mesma lógica de qualquer sistema totalitário. A pureza da doutrina exige a eliminação do desvio. O instrumento jurídico que esse sistema produziu tem um nome: a Inquisição. E é fundamental entender o que ela era, porque não foi uma aberração, não foi um acidente, não foi uma distorção do sistema. Foi o sistema funcionando exatamente como ele foi desenhado. O Tribunal da Inquisição era um tribunal com procedimentos formais, com categorias jurídicas precisas, com gradação de pena, com toda a arquitetura que Justiniano havia codificado, aplicada à eliminação da diferença religiosa, com padres e bispos julgando. O processo inquisitorial operava como uma inversão que revela sua natureza. O acusado era presumido culpado, não inocente. A tortura era instrumento legalmente autorizado para obter a confissão. E a confissão obtida sob tortura era considerada prova válida para a pena de morte. Quem confessava e se retratava recebia penitências, cruz costurada na roupa, peregrinar por outros lugares, anos de prisão. Quem não confessava era entregue ao braço secular para execução. A igreja, com requinte jurídico, não executava diretamente a condenação. Entregava a pessoa ao Estado para que ele executasse. Era uma divisão de responsabilidade que preserva a aparência de separação, enquanto mantinha a unidade de poder. Mas a Inquisição não perseguiu apenas hereges cristãos que interpretavam as escrituras de forma diferente da Roma oficial, mas perseguiu sistematicamente o que restava das tradições religiosas anteriores ao cristianismo na Europa. E aqui, o alcance do sistema se revela em toda a sua extensão. Os celtas, os germânicos, os eslavos, os povos nórdicos, todos haviam sido convertidos ao longo dos séculos anteriores
Muitas vezes à força, muitas vezes superficialmente. As antigas práticas persistiam, rituais de cura ligados aos ciclos da natureza, conhecimentos medicinais transmitidos por gerações de mulheres, formas de relacionamento com o sagrado que antecediam a existência do próprio Império Romano em milênios. O sistema os chamou de feitiçaria e produziu, para combatê-los, um dos documentos mais reveladores da história jurídica ocidental, o Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas, publicado em 1487. Ele era um manual jurídico-teológico completo. Definia quem era a bruxa, como identificá-la, como interrogá-la, como provar sua culpa e como puni-la. Era um best-seller do seu tempo. Impresso repetidamente, distribuído amplamente, usado por tribunais seculares e eclesiásticos em toda a Europa. Um manual de extermínio cultural com uma capinha envernizada de jurídico. O que se seguiu durou 3 séculos. Entre os séculos XV e XVIII, estima-se que mais de 40 mil até 60 mil pessoas foram executadas na Europa com acusações de feitiçaria. A maioria era mulher. Muitas eram curandeiras, outras eram guardiãs de conhecimentos ou só parteiras, usando medicinas tradicionais, os sistemas de saúde populares que existiam antes da medicina acadêmica. Outras eram simplesmente pessoas que haviam disputado terras com o vizinho poderoso, que eram velhas solitárias, que praticavam rituais que a comunidade não conseguia mais nomear, mas que o sistema sabia classificar como um desvio, uma heresia. E não eram camponesas ignorantes sendo perseguidas por camponeses ignorantes. Os processos eram presididos por juízes letrados, por teólogos universitários, por funcionários do Estado. A maquinaria jurídica funcionava com a precisão de acusação, interrogatório, tortura legal do Estado, confissão, sentença, execução. O sistema que Constantino havia construído no século IV para garantir unidade religiosa estava 1000 anos depois queimando mulheres em praças públicas com toda a autoridade do direito. E quando a conquista das Américas começou, o mesmo mecanismo atravessou o Atlântico. As religiões dos povos indígenas, milênios de cosmologias, de rituais, de formas de relacionamento com o sagrado foram classificadas como idolatria e feitiçaria. A Inquisição estabeleceu tribunais nas Américas. Os cultos africanos trazidos pelos escravizados foram perseguidos sistematicamente. O que hoje existe no Brasil como candomblé, como Umbanda, como as religiões de matriz africana, sobreviveu apesar do sistema jurídico, não graças a ele. Sobreviveu na clandestinidade, na resistência, no disfarce. E ainda hoje no Brasil, terreiros são atacados com as mesmas lógicas que os tribunais inquisitoriais usavam. A crença diferente como ameaça à ordem, como uma prática demoníaca, como algo que o Estado deve tolerar menos do que tolera as igrejas que têm acesso ao poder político. O DNA do sistema de Constantino ainda opera com outros nomes, outros instrumentos, outros agentes. O sistema que produziu a Inquisição, a caça às bruxas e a destruição do direito das religiões indígenas das Américas não nasceu no ódio. Nasceu de uma arquitetura jurídica construída com a intenção de ordem e coesão. Se você quer entender essa arquitetura completa, os livros da série Filosofia do Direito da Humanidade estão no site kits.me. Acesse aí. Constantino, Agostinho e Justiniano construíram algo extraordinariamente eficiente. Um sistema onde o Estado define qual é a fé legítima. A Igreja valida o poder do Estado e a norma jurídica trata como crime aquilo que a teologia, que a religião trata como heresia. No curto prazo funcionou, produziu coesão, escala e uma civilização com capacidade administrativa sem precedentes. Mas o limite estrutural desse sistema não é filosófico, é histórico e concreto. Toda vez que o Estado decide que existe uma fé correta e usa esse poder jurídico para impor ela, o resultado é perseguição de quem não a compartilha. Não porque os líderes sejam necessariamente cruéis, mas porque a lógica interna desse sistema empurra nessa direção. Quem define a ortodoxia precisa eliminar a heterodoxia para manter a coerência da ordem que construiu. E o resultado mais revelador de todos é a inversão que aconteceu na Revolução Francesa. O mesmo mecanismo jurídico que a Igreja havia
criado para usar na perseguição de hereges, de bruxas, de pagãos, de celtas, foi usado a partir de 1789 para perseguir a própria igreja. Sacerdotes executados, propriedades confiscadas, culto proibido. A instituição que havia construído o instrumento foi destruída e atacada pelo próprio instrumento quando o poder mudou de mãos. Isso não é uma simples ironia da história, é a demonstração definitiva de por que esse mecanismo é perigoso para qualquer fé, inclusive para a fé dominante. E o direito vale sempre para os dois lados. O que tá no lado certo hoje e amanhã tá no lado errado. E por isso, a única posição verdadeiramente inteligente para crentes e ateus, conservadores e progressistas, é desconstruir os mecanismos jurídicos que permitem que qualquer religião use o poder do Estado para perseguir outra. Não conquistar instrumento, eliminar a possibilidade de que esses instrumentos sejam usados dessa forma. Voltemos ao presente. No Brasil, terreiros são atacados quando a igreja recebe isenção fiscal e acesso ao poder político. Nos Estados Unidos, grupos cristãos usam o aparato jurídico do Estado para transformar preceitos religiosos em lei para todos. Na Itália, acordos formais garantem à Igreja Católica privilégios que nenhuma instituição tem. A diferença entre hoje e a Inquisição não é o princípio, é o grau. O Estado moderno não queima na fogueira. Tem outros meios jurídicos, prisionais, econômicos e sociais de tornar a vida de certas pessoas, certas tradições mais difícil, mais vulnerável, mais precária. A estrutura é a mesma, a intensidade é que mudou. Se é que mudou mesmo, né? O que a história de Constantino, Agostinho e Justiniano deixa de lição definitiva é essa. O poder sem limite externo tende a eliminar o que não consegue controlar. E quando esse poder usa a fé como instrumento de coesão, transforma a diversidade humana em ameaça. O cristianismo venceu outras tradições religiosas no Ocidente. Depois, perseguiu as que restaram. Depois, se dividiu e perseguiu suas próprias divisões. A fogueira não distinguia pagão de protestante, judeu de curandeira. Distinguia apenas quem tinha poder e quem não tinha. Isso não pode voltar. E a única garantia de que não volta não é a bondade dos governantes, nem a sinceridade dos crentes. É uma arquitetura jurídica que pede que qualquer fé, por mais majoritária que seja, por mais sincera, por mais bem intencionada, use o poder do Estado para definir quem pertence e quem não pertence a uma comunidade humana plena. Não porque religião seja perigosa, mas porque o poder sem limite é perigoso. E o poder associado à religião anda na corda bamba do fanatismo. E o direito é o único instrumento que a humanidade encontrou para criar esse limite. Constantino não se converteu, ele calculou. E o que esse cálculo produziu ficou gravado na história durante quase 2000 anos. No próximo episódio a gente vai entender por que esse cálculo começou a ser questionado e qual a disputa filosófica no interior da própria igreja abriu a fissura que vai mudar tudo. Este é o segundo episódio da série Deus está livre, Civil Law e a separação do direito e da igreja. No próximo episódio, Deus é racional ou é livre? Tomás de Aquino, Ockman e a disputa que partiu o Ocidente ao meio. Confira a playlist completa dessa série aqui no canal. A série continua.